73. Enquanto vocês abrem as Bíblias, nós queremos mais uma vez reforçar o encontro de casais em novembro, nos dias 23 e 24 de novembro. Necessário que os casais possam procurar-nos de forma mais especial, Objetivo Miranda e a Tânia, para fazer a sua inscrição, pois o tempo passa rápido e logo as vagas irão terminar. Então, encontro de casais nos dias 23 e 24 de novembro. Salmo de número 73. Vamos nos levantar novamente, fazer essa leitura de forma alternada, meus irmãos. Salmo de número 73. Iremos ler alternadamente este salmo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Os irmãos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu povo está firme. Não partilham de canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Para eles a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, o coração brodam-lhes fantasias. Não falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desdenham a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os sem conformes de que bebem a marca dos olhos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Esses são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar das palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Nem só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Certamente os pões em lugares secretivos, e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, Eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Mas a mim, bom estar junto a Deus, no Senhor Deus como meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém. Curva a sua cabeça, tenha um momento de oração silenciosa, rogando a Deus para falar-lhes aos nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na tua casa nessa noite. Agradecemos ao Senhor os momentos de adoração, de louvor, que fluíram da nossa alma como gratidão a ti,
por aquilo que o Senhor é. Tu és um Deus incomparável, Tu és um Deus digno de honra e glória, de louvor. Fomos criados para gozar o Senhor e para glorificá-lo para sempre. Obrigado por estarmos aqui neste lugar santo, diante de uma congregação santa e com a palavra santa do Senhor. E que essa palavra seja agora ministrada aos nossos corações por intermédio do Teu Espírito. Que a minha vida, Senhor, tudo que sou, esteja agora a serviço do Senhor para o bem da Tua igreja e para a glória exclusiva do Teu nome. Assim oramos e assim cremos e assim já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos queridos. Quando eu era criança, na minha infância, recebi um dia uma incumbência do meu pai. Uma incumbência muito simples. Era pegar os trocadinhos para comprar o pão para o café. Eu saí de casa, a padaria era perto, fui comprar o pão. Tinha na minha mente uma missão, que era comprar o pão, mas tinha no coração uma convicção: deveria obedecer o meu pai. Nesse trajeto de casa até a padaria, surgiu alguém um pouco mais velho do que eu e me fez uma proposta. E me disse que possuía nas mãos diamantes. E com estes diamantes, quem tivesse o seu poder, ficaria rico. E eu, na minha inocência singela, fiquei curioso. E ele me disse, então, quanto é que você tem aí? Eu disse, eu vou comprar o pão para a gente tomar café. E ele me mostrou os diamantes e disse, você quer ficar rico? Eu disse, quero. Então me dê esse dinheiro e leve o diamante para casa. E eu falei, ótimo. Peguei o diamante, os diamantes, voltei para casa, muito feliz, com o coração radiante, fiz um negoção, meu pai fica muito contente. Cheguei em casa e disse, pai, olha, ficamos ricos. Tenho diamantes, comprei diamante com dinheiro que eu comprar o pão. Meu pai olhou para mim, botou a mão na cabeça, deu umas gargalhadas e pôde me explicar, meu filho, isso aqui são apenas pedras de vidro, não há diamante, é impossível comprar diamante com o valor que eu te dei. E me explicou e riu, deu muitas gargalhadas, e eu então pude, na minha inocência, cair no erro de trocar pão por pedras de vidro. Essa história antiga, mas verdadeira, traz para nós um significado. Muitas vezes nós temos missão e nós temos convicções, mas elas não são suficientes para nos livrar de algum engano, para nos livrar do erro. Apesar de sabermos que fomos criados para a glória de Deus, sabemos que devemos glorificar o Senhor todos os dias, temos isso como convicção, temos isso como missão, muitas vezes isso não nos impede de escorregarmos, de errarmos o caminho e de cometermos algum erro que será danoso para todos nós. Ter convicções acerca de Deus nem sempre são suficientes para nos proteger da queda. Olhemos o texto, vamos olhar esse texto, olhe comigo, deixa a sua Bíblia aberta e vamos ver como é a vida de Asaf, o momento que ele está passando e narrando neste Salmo de número 73. Verso 1 ele diz, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Veja que Asaf tem uma convicção. Deus é bom. E Ele é bom para Israel. E para com aqueles que têm o coração limpo. Ele conclui isso olhando para a história de Israel. Ele sabe que Deus criou aquele povo. Ele sabe que Deus ouviu o clamor daquele povo. Ele sabe que Deus libertou aquele povo, conduziu aquele povo, guiou aquele povo, preservou aquele povo, concedeu vitórias àquele povo, trouxe aquele povo, então, às suas promessas. Ele conclui, olhando para a história de Israel, que Deus é muito bom. Ele tem essa convicção no seu coração, não só para com Israel, mas para com ele, que também faz parte dessa nação. Ele traz no seu coração uma convicção plena. Deus é bom. Deus é bom para com Israel, e eu tenho uma missão, glorificar e exaltar o nome desse Deus. Mas por que as convicções que temos
e as missões que temos, muitas vezes não nos impedem da queda. Porque nós que temos as mesmas convicções e outras, por que nós que temos tantas missões de Deus, muitas vezes nos vemos em perigo e começamos a ir por um caminho escorregadio e quem sabe até mesmo nos aproximarmos da queda, ou mesmo, quem sabe, a cometermos algum erro diante do Senhor. Bíblia aberta, versículo de número 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Esse é o mês que estamos tratando do cuidado com as suas finanças. E olhamos para Asaf. Asaf, que era um líder do ministério de louvor de Israel. Ele era a figura do Abraão, ele era a figura dos líderes do louvor da igreja. Ele era um homem que tinha muita visibilidade, era um homem que tinha um ministério. Ele era um homem muito honrado, porque ele que fazia a divisão do ministério de louvor em Israel na época de Davi. Mas ao contemplar o mundo, algumas coisas começaram a entrar no coração de Asaf. Ele diz: os meus pés quase escorregaram, quase eu caí em desgraça. Por quê? Porque eu invejava. Eu tinha um sentimento ruim no coração. Eu invejava os arrogantes ao ver a sua prosperidade. Quando nós alimentamos o mesmo sentimento de Asaf, nós começamos a ir pelo caminho da queda, começamos a ir pelo caminho do desvio, começamos a um caminho perigoso de nos afastarmos de Deus. Olhamos para as pessoas que estão lá fora, olhamos para a mídia, o que nos oferece, e começamos a fazer essa pergunta: eu não tenho o que ele tem. Eu não vivo como ele vive. Eu gostaria muito de ter aquelas coisas que aquelas pessoas têm, ou viver da forma como elas vivem. Esse sentimento está no coração de um homem de Deus, consagrado, honrado, com um ministério maravilhoso. Ele foi separado para adorar a Deus e dirigir o louvor na casa de Israel, mas este homem, tão honrado, tão separado, de uma forma tão especial para Deus, tem no seu coração um sentimento da inveja quando ele olha para fora. E continua, os versos 4 e 5, ele vai colocando as coisas que aconteceram com ele e poderiam levá-lo à queda. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ele começa a olhar para as pessoas e diz: eu me preocupo todo dia. Todo dia eu ouço de crise aqui, crise acolá. Converso com as pessoas, elas dizem: olha, está ruim, mas vai piorar. Olha, as coisas não vão ficar boas. Eu não durmo direito, eu perco o sono. Estou pensando sempre no meu futuro, no futuro dos meus filhos. Há uma preocupação constante no meu coração. Mas quando eu olho para as pessoas que estão lá fora, quando eu olho para as pessoas que estão enriquecendo todos os dias, elas vivem tranquilas, sossegadas. Elas não têm medo do amanhã. O seu corpo é saudável. A palavra nédio aqui significa algo que brilha como a luz do sol ao amanhecer. O corpo deles reluz. E eu nem tenho plano de saúde. E eu nem consigo me manter de pé. Mas olha essas pessoas, como elas vivem. Continua então o homem de Deus declarando as coisas que poderiam levá-lo à queda. Versos 6 e 7. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-se de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Ele está dizendo: olha, eles olham a gente de cima para baixo. A forma como essas pessoas olham para mim, eu me sinto tão pequeno, tão inferior, pela arrogância do olhar delas, como elas se colocam acima da gente. Eles olham para a gente e a gente percebe logo que somos escória, somos gentinha, povo de terceira categoria. Seu olhar é de superioridade e de desprezo.
eles praticam violência, as mais vis, e ficam impunes. Nada acontece com essa gente. Seus olhos demonstram arrogância de que tem muito, mas muito mais do que eles precisam. E assim, Asaf vai narrando, vai descortinando as coisas que afligiam seu coração, estavam levando a ele a uma possível queda. Versos 8, 9 e 10. Mantenha-nos a Bíblia aberta. Vamos deixar a Bíblia aberta. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com alvidez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Essas pessoas, diz Asaf, usam os lábios para enganar, para corromper, para oprimir, para colocar as pessoas sempre nas suas mãos. Elas conseguem fazer isso com os seus lábios, por conta do seu poder, por conta do seu prestígio, por conta da sua influência, por conta do seu dinheiro. Elas conseguem manipular e usar os seus lábios para manter essas pessoas reféns. Elas são poderosas. Mas não só falam com as pessoas e contra as pessoas, mas elas também falam contra Deus, contra os princípios e os valores daquele que é eterno, contra o evangelho da cruz de Cristo. Eles falam isso abertamente. Os quatro cantos da terra ouvem as suas vozes. E existe uma multidão que lhes dá ouvido e que acolhe as suas palavras como se fossem verdade e fazem dessas pessoas os seus mestres e os seus guias. É assim que eu estou vendo. Esse é o meu tempo, a minha sociedade. E essas coisas vieram ferir o meu coração e tentaram me desviar os meus pés da presença do Senhor. Versos 11 e 12. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Agora, essas pessoas, segundo Asaf, estão apontando para o alto céu. Estão dizendo como é tolice esse povo que crê em Deus. Por que essas pessoas são tão ignorantes para crer nesse Deus? Porque o que sabe Deus? Olha como está o mundo. Olha as coisas que nós estamos fazendo. Olha os erros que nós cometemos. E Deus não se move. Tudo está acontecendo e parece que Deus não sabe. Não há intervenção nenhuma da parte de Deus. Quem crer num Deus assim deve ser louco. Enfim, o ímpio vive para as riquezas e vivem bem tranquilos e aumentam a cada dia as suas propriedades. Ele termina esse primeiro momento mostrando para si, revelando a sua experiência de que essas pessoas a cada dia mais enriquecem e a cada dia mais elas se tornam prósperas. Não é isso que nós muitas vezes sentimos? Não é isso que muitas vezes questionamos Deus? Por que as pessoas estão vivendo uma vida de uma maneira tão especial aos nossos olhos? E nós não. Porque essas pessoas falam abertamente o que querem falar e são tidas como mestres e guias? E nós que falamos a verdade, somos categorizados como pessoas burras e terceira categorias, ignorantes. O grande erro de Asaf e o erro que nós cometemos, irmãos, está muito bem descrito aí quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 12. Olhe um pouquinho a sua Bíblia e veja esse texto comigo. É um alerta de Paulo à igreja. A igreja de Corinto que estava tentando ir pelo mesmo caminho do erro. Paulo vai tratar com a igreja para não fazer o caminho de Asaf. 2 Coríntios 10, verso 12. Porque não ousamos classificarmos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelaram insensatez. O erro da igreja de Corinto e o erro de Asaf
era fazer comparações tolas. Muitas vezes nós queremos medir a nossa vida comparando-nos com as pessoas que estão lá fora, com o familiar, com o vizinho, com os ícones da mídia, e julgamos que nós somos realmente de terceira e quarta categoria, porque não vivemos como eles vivem, não falamos o que eles falam, não desfrutamos do que eles desfrutam, e começamos a olhar para nós e começamos a diminuir constantemente o nosso valor. E esse erro gritante, a Paulo aponta ele e diz para a igreja de Corinto: não se compare aos outros. Como pode, Asaf, você que é um líder espiritual, como pode, Asaf, você é uma pessoa que Deus o colocou num patamar tão alto, como pode você ser um exemplo para a igreja, dirigindo o ministério de louvor, como pode você, meu irmão, não perceber o seu valor? Não perceber o quanto Deus tem colocado você em um lugar tão especial? Muitas vezes nós erramos ao tentar comparar-nos com outras pessoas. E muitas vezes eu me pego nesse erro. Às vezes a sociedade, o mundo, começa a gritar no meu coração, eu começo a me desvalorizar, mas existe um lugar onde eu encontro segurança, onde eu encontro o meu verdadeiro valor. É quando eu olho para a cruz. E lá eu vejo o Filho de Deus, que deixou a sua glória, se revestiu da minha humanidade, se fez homem, morreu no meu lugar para dizer: esse é o seu valor. O meu valor não é o que os homens falam ou o que eu penso, mas o meu valor é imensurável, porque o meu valor é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. O seu valor é esse, o meu valor é esse. Não nos comparamos, não nos medimos com aqueles que estão lá fora, porque o meu valor e o seu valor é o preço do sangue de Jesus derramado naquela cruz. E Asaf cometeu esse erro. E ele começou a ser, então, ultrajado por si mesmo ao tentar aprimorar-se, ao colocar as pessoas de fora como referencial para a sua vida. Verso 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. A que ponto chegou Asaf? Asaf diz: eu fui tentado a pensar que uma vida de fé, uma vida de consagração, uma vida de dedicação, uma vida de santidade, uma vida de jejuns, uma vida de oração, uma vida de vigilância, uma vida de serviço, uma vida de adoração, nada vale. Eu conservei minhas mãos puras, sem pecado, sem violência. Senhor, nada disso valeu a pena, porque os ímpios são mais agraciados do que eu. Não vale a pena te servir com integridade de coração. Ao comparar-se com os outros, Asaf vai chegando a essa conclusão. Verso 14. Pois de contínuo eu sou afligido, e cada manhã eu sou castigado. Ou seja, todos os dias, como há um dito popular, eu tenho que matar um leão para viver. Todo dia tem dificuldade, todo dia tem lutas, todo dia tem aflições, todo dia tem momentos ruins, todo dia, 30 dias do mês, 365 dias do ano, eu passo por luta, mas olha o ímpio. Ele está bem, tranquilo, sossegado, parece que não tem nenhuma aflição. Verso 15, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Asaf percebe que enquanto ele vive este momento de extrema agonia, se ele externalizasse o que vinha na sua mente, se ele falasse aquilo que estava no seu coração, ele poderia desestabilizar a paz, a segurança, a alegria e a fé dos seus irmãos. Porque as palavras que ele iria falar seriam palavras terríveis, iriam sair palavras terríveis dos seus lábios. Ele diz: prefiro não falar, não posso falar. Vou dificultar a fé dos meus irmãos se eu externar o que eu estou vivendo, o que eu estou pensando agora, quando eu me comparo com as pessoas que estão lá fora, aquelas que estão me enriquecendo. Verso 16. E só de refletir para compreender isso,
achei muito pesada a tarefa para mim. Asaf estava em crise. Asaf estava exausto com a tarefa de conciliar a providência divina, a vida do ímpio e a vida dos filhos de Deus. Era para ele extremamente difícil entender, conciliar justiça de Deus e prosperidade dos ímpios. Uma crise existencial, um momento de agonia interior. Até aqui, Asaf é um homem confuso, perplexo, perdido, com a alma dolorida e machucada. Muitas vezes é assim que nos encontramos, perplexos diante do quadro que criamos ao fazer essa análise comparativa nossa para com aqueles que estão lá fora. Se você está vivendo esse momento, você já viveu esse momento, algo aconteceu na vida de Asaf e que mudou a sua história, que transformou a sua vida e que pode mudar a sua vida e a minha também. O texto começa a revelar algo tão importante que aconteceu na vida de Asaf, que precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Verso 17. Até, veja bem o que ele diz, tudo isso me acometia até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. Meus irmãos, há dias em que está frio e é gostoso ficar na cama. Verdade? Há dias que nós estamos cansados, exaustos, e o corpo diz, não quero levantar, não vamos à igreja. Há um amigo que convida você para um momento especial. Há um familiar que te convida para uma festa. Há um entretenimento que você não pode perder. E tudo isso milita e trabalha para que você não venha à casa de Deus. Mas quando você entra na casa de Deus, quando você entra na presença de Deus, meus irmãos, todas as trevas dão lugar à luz. Toda mentira dá lugar à verdade. Toda cegueira dá lugar à visão. Toda ignorância dá lugar ao conhecimento. Toda dúvida dá lugar à revelação. E toda utopia dá lugar à realidade. Asaf diz, quando eu entrei na casa do Senhor, algo aconteceu na minha mente, no meu coração. Eu atinei, eu fui revelado, eu fui esclarecido da minha ignorância. Eu passei então a conhecer o fim destas pessoas. É importante estar na casa de Deus. Não falte às reuniões da sua igreja. Nada é mais importante do que estar na casa de Deus, porque é aqui que Deus vai tirar a sua escuridão e vai te dar luz para que você entenda e enxergue quem Ele é e o propósito dEle para a sua vida. É aqui que Ele tira a amargura do seu coração. É aqui que a maldição se transforma em bênção. E quando Asaf está na casa de Deus, no versículo 18, ele começa então a ser revelado pelo Senhor. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. E descobre que os ímpios não vão tão bem assim. Os ímpios, apesar de praticarem iniquidade, estão debaixo do juízo de Deus. E se não experimentarem a conversão através do Senhor Jesus, serão destruídos. Estão condenados. A vida deles parece, aos olhos de Asaf, linda e maravilhosa, mas aos olhos de Deus, é aos olhos daqueles que caminham para a condenação. Verso 19. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Ou seja, eles não terão aviso. Quando vier a ira do Senhor contra eles, será rápido e repentino. Os ímpios sofrerão a queda, e isso sem aviso. Verso 20. Como ao sonho, quanto se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Serão de todos desprezados pelo Senhor na sua ira. Essa é a visão clara que Deus dá para Asaf, quanto ao fim, presente e futuro, daqueles que vivem na
impiedade. Uma visão totalmente diferente da visão que ele tinha quando se comparava com os ímpios. Verso 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Agora Asaf está diante de Deus. E ele está na casa de Deus. Agora ele vê que comparar-se, medir-se com outras pessoas, querer a igualdade, tornar-se igual aos ímpios, isso só o afastou de Deus. Só o afastou do ensino de Deus. Isso fez dele uma pessoa bruta, um animal, um ignorante, um irracional. Viver dessa maneira só trouxe prejuízos para ele mesmo, mas quando é que ele descobre isso? Quando ele está na casa de Deus, quando ele está na presença de Deus, quando ele ouve a voz de Deus, ele cai em si, faz uma autoanálise e percebe o grande erro que ele cometia ao comparar-se com aqueles que ele comparara. Verso 23, todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Asaf faz uma grande descoberta. Diante desse peso, dessa agonia, dessa angústia, onde eu quase escorreguei os meus pés, quase eu caí, quase abandonei a Deus, angustiado, contrariado, porque Deus não trata com eles dessa forma e comigo de outra forma, porque Deus não age, porque Deus não me socorre, eu vou abandonar a Deus, eu vou deixar a Deus, eu vou deixar esse caminho. Ele agora, diante de Deus, ele tem uma descoberta maravilhosa. Ele diz, eu só não caí, eu só não escorreguei nesse caminho, por quê? Porque eu tenho um Deus que me segura pela mão. Deus segura a minha mão direita. E é por isso que eu não caí, é por isso que eu não tropecei, é por isso que eu não abandonei a fé, porque diante desse conflito interior, Deus estava comigo. E Deus está comigo. E Deus está com você. Verso 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Deus, em todo o tempo das aflições de Asaf, Deus o estava guiando. E Deus o guia. E Deus o guiará. Paulo escreve isso quando ele diz, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está sempre guiando os nossos passos, porque Ele quer que os nossos passos sigam os passos de Jesus. E seguindo os passos de Jesus, transformados à semelhança de Jesus, nós iremos viver com Deus eternamente na sua glória. Por isso Ele está guiando a igreja. Por isso Ele está transformando o seu povo. Por isso nós passamos por momentos difíceis, porque Ele é o oleiro, nós somos o vaso nas suas mãos, não temos o direito de dizer por que eu sou assim, por que está acontecendo assim, mas Ele sabe o final da nossa história, e o final da nossa história é a glória celestial. Por isso Ele nos guia, por isso Ele nos orienta, por isso Ele nos transforma. Vai terminando o Asaf nos versos 25 e 26, ele diz, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quem mais tenho eu no céu ou na terra? Percebe como a visão de Asaf muda? Antes de entrar no templo, ele dizia, Senhor, eles têm tudo. Eles são especiais. Eu tenho inveja. Eu queria ser igual eles são. Eu queria ter o que eles têm. Senhor, minha vida é ruim. Mas quando ele entra no templo, quando ele está em comunhão com Deus, ele descobre que a única forma de trazer paz ao coração, a única forma de ter satisfação plena, a única forma de viver uma vida com sentido é viver uma vida com Deus e para Deus. Deus é a razão da sua alegria. Deus é a satisfação da sua alma.
E é no templo que Asaf confessa que, ainda que as provações e tentações do presente e do porvir vinham sobre ele para enfraquecer a sua alma, o seu corpo e o seu coração, Deus é a sua fortaleza. Deus o fortalecerá, Deus o levantará, Deus é a sua esperança para sempre. Apesar das lutas de agora e das lutas que virão, Asaf sabe que Deus o irá fortalecer. Mas essas convicções só acontecem quando nós entramos no templo, temos comunhão com Deus, ouvimos a voz de Deus e nos rendemos à voz do Senhor. Versos 27 e 28. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom, muito bom, maravilhoso é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Conclui Asaf. Depois dessa saga, desse conflito, desse quase abandonar a fé, o principal, o mais importante para mim é Deus. É caminhar com Deus. Porque se Deus for o meu maior valor, eu irei notificar aos 4 cantos da terra as obras que Ele fará em mim, por mim e através de mim. Por isso, meu coração não pode se deixar conduzir por aquilo que eu vejo aí fora. Meu coração não pode ser seduzido pela vida dos outros, da forma que vivem. Porque quando eu entro no templo e eu ouço a voz de Deus, eu me torno mais apaixonado por Deus. O meu coração quer Deus, a minha alma quer Deus. E entendemos que a única forma de alimentar a nossa alma é estarmos em comunhão com o Senhor. Ele, na verdade, é o nosso tudo. E Ele é aquele que cuidará e cuida de cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar nessa noite com a sua palavra. Eu gostaria de orar com os irmãos. Quem sabe você entrou aqui hoje, atribulado no seu coração, olhando para o lado de fora e se questionando: por que não eu? Por que eu não sou como eles? Por que eu não tenho o que eles têm, eu não vivo como eles vivem? Isso tem me trago inquietação. Talvez você tenha entrado aqui hoje e tenha vivido a sua vida de qualquer jeito, como vivem muitos da nossa sociedade. O que importa são as riquezas, o que importa são as riquezas, o que importa são as riquezas, não importa. Não importa de como faço para tê-las ou chegar lá. O que importa são as riquezas. Você ouviu o que Deus faz com os ímpios? No tempo de Deus eles serão destruídos. Não pense que a sua carreira terminará bem. Necessário hoje ouvir a voz de Deus e render-se ao Senhor, dono do ouro e da prata, de todas as coisas. Talvez você entrou aqui hoje com o seu coração pequenino, apequenado, olhando para as coisas do mundo e dizendo: eu não sou nada, eu não tenho nenhum valor. Olhe para a cruz. Veja o valor que Deus te dá. Veja a sua importância. Apegue-se a Ele. Vive em comunhão com Ele. E você vai contar para a sua família, para os seus amigos, para a sociedade, grandes obras que o Senhor faz em você, por você e através de você. Curve a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Coloque a sua vida no altar de Deus. Se você tem sido tentado a abandonar a Deus por conta do que você tem visto aí fora, coloque o seu coração no cuidado nas mãos do Senhor. Peça perdão a Ele. Senhor, perdoa porque me comparei, fiz comparações. Perdoa, Senhor, porque eu invejei, porque eu invejo.
Me perdoa, Senhor, porque eu não estou contente com aquilo que sou, quando deveria estar. Me perdoa porque eu não estou contente e satisfeito com aquilo que tenho e deveria estar. Porque tudo que sou, tudo que tenho, vem do Senhor. Ajuda-me, Senhor, a colocar-te em primeiro lugar no meu coração. Que o Senhor ocupe o lugar mais sublime. Que o Senhor ocupe o lugar de mais excelência. Que o Senhor ocupe o primeiro lugar no meu coração. Ore, converse com o Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor nessa noite.